Bom dia a todos, graça e paz, tudo bem? Passando hoje no nosso provérbio do dia 4, vamos meditar um pouco sobre essas pérolas, sobre esses tesouros escondidos que nós encontramos na palavra do Senhor. E hoje no capítulo de número 4 de Provérbios, quero ler com vocês a partir do verso 20. Poderia ler o capítulo inteiro, mas tomaria muito nosso tempo. Mas, por favor, leia, medite. A partir do verso 20, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não os deixes apartar-te dos teus olhos, guarda-o no mais íntimo do teu coração, porque são vidas para quem os achas e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente adiante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Amém? Uau! Que conselhos preciosos, né? Que se fôssemos sábios, nós ouviríamos e praticaríamos esses conselhos. Esse verso 23 é um dos mais conhecidos versículos da Bíblia, porque é muito falado sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. A gente fala muito isso para guardar o coração. E às vezes a gente precisa ter esse entendimento que o coração que a Bíblia manda guardar não é esse órgão aqui, né? Não tá falando no sentido físico, mas no sentido figurado mesmo, né? Porque guardar o coração fala da gente proteger a nossa mente, proteger as nossas emoções, proteger as nossas vontades. Então, sobre tudo que a gente deve guardar, como a gente guarda uma quantia de dinheiro, como a gente guarda um brinco de ouro, uma joia, como a gente guarda com cuidado coisas que têm valor. Ele está falando acima de tudo isso. Se você entendesse que o mais valioso é a sua mente, são as suas emoções, porque as suas emoções e o seu coração depende da sua vida, nós entenderíamos que o que o homem tem de mais valor não está fora, mas está dentro. Porque foi dentro que Deus soprou o Espírito dele, foi dentro. Eu vou ler em outra tradução para que você entenda melhor que o Espírito Santo quer falar hoje, nesse dia. Guarde isso no seu coração. É uma tradução da linguagem de hoje, que fala assim: filho, preste atenção no que eu digo. É o pai falando para um filho, é o pai dando conselhos para um filho. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Elas quem? As palavras, as instruções, os conselhos, a disciplina do Pai. Lembre-se delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa ou sente, pois a sua vida é dirigida pelos teus pensamentos. Aleluia! Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente. Com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer, e todos os teus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre para frente. Não desvie nem só um passo do caminho certo. Meu Deus! Será que agora tá claro
Ou como dizem, tem que desenhar. Olha o que o pai está falando. Os conselhos que o pai está dando para os filhos. Cuidado com o que você pensa. Porque pensamentos geram sentimentos. Eu costumo dizer que nós não temos controle sobre os pensamentos que vêm. Porque eu entendo, porque isso também acontece comigo. Que tem pensamentos que surgem subitamente da nossa mente. E nós não temos o controle do pensamento que vem. Mas nós temos o controle se eles irão permanecer. Às vezes vem pensamentos que surgem, como a Bíblia diz, setas inflamadas. É uma flecha que bateu. Nós não temos como controlar isso, mas nós temos o controle se esses pensamentos vão permanecer e vão descer para o coração, se tornando sentimentos, podendo manipular a nossa vontade. Isso é o nosso domínio próprio. É aí que nós devemos guardar o nosso coração e dominar as nossas emoções. Então, cuidado com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente, porque a sua vida será dirigida pelos seus pensamentos. Tem outro provérbio que diz: aquilo que o homem imagina em sua alma, isso ele é. Porque aquilo que nós pensamos, que nós sentimos a respeito de nós e das coisas, elas se tornam reais. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com as suas vontades. Cuidado com as suas emoções. Porque disso depende a sua vida. No verso 13, fala: retém, guarda a instrução. E sabe essa instrução? Essa instrução é advertência, é disciplina, é conhecimento. Guarda essas palavras de conhecimento, de disciplina. Guarda estas palavras. Não as largue, porque ela é a tua vida. Retém a instrução, o conhecimento, a disciplina e não as largues, porque ela é a tua vida. Delas depende a tua vida. Guarda os conselhos. Guarda no íntimo do seu coração a palavra do Senhor. O que o pai está falando aqui para os filhos é: filhos, me ouçam. Se vocês querem ter uma vida de paz, me ouça os meus conselhos. Amados, guarda o teu coração, guarda os teus pensamentos, guarda as suas emoções. Isso é preventivo. Isso é algo que ele está prevendo. Ele está falando assim: olha, guarda, ele está te prevenindo. E ele continua falando no 24: não fale mentiras. Não pronuncie palavras mentirosas, palavras de falsidade. Não tenha uma boca enganosa, não tenha lábios mentirosos. Aí no 25, ele fala: olhe firmemente para frente com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Olhe firmemente para o alvo. Olhe firmemente para frente. Que a sua boca não seja mentirosa, os seus lábios não sejam enganosos, que não saiam palavras de manipulação e de mentira da sua boca. E que os teus olhos estejam fixos, olhando para frente, olhando para o alvo, como o escritor de Hebreus diz, que devemos olhar fixamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe firmemente, fixamente para Jesus, que é o alvo. E não baixe a cabeça, não se distraia, não deixa que o peso das aflições, das dificuldades coloque peso para que você ande curvado, olhando para baixo. Não tenha vergonha das aflições, não tenha vergonha das tribulações que você tem passado. Continue olhando para frente. Aí ele continua no 26. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Cuide dos teus pés. Em outra tradução fala assim: cuidado com o caminho dos teus pés. Procure caminhos retos. Procure que seus caminhos sejam retos. Cuidado aonde você vai. E esse caminho, lembra que nós falamos ontem? Procure aí o vídeo do dia 3. Esse caminho não é só apenas caminhos físicos, caminhos geográficos que nós seguimos, mas está falando do modo de agir, da conduta diária. Cuidado com a sua conduta diária. Cuidado com como você escolhe agir diante das situações. Tenha cuidado.
pelas suas escolhas, os caminhos que você escolhe andar. E como eu te disse, não é apenas um caminho geográfico, mas caminhos de rebeldia, caminhos de independência, caminhos de autossuficiência. Cuidado com o caminho do orgulho, o caminho da soberba. Cuidado com esse caminho. São caminhos de morte, são caminhos de perseguição, de destruição. Cuidado com o seu modo de agir. Tenha cuidado. Aí no 27, termina dizendo: evite o mal e caminhe sempre para a frente. Não se desvie nem só um passo do caminho certo. Aqui em outra tradução da Almeida fala: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do caminho mau. Não se desvie do caminho certo. Não se desvie daquilo que você aprendeu. Não se desvie desses conselhos. Isso é preventivo, amado. Esses versos são preventivos, são instruções, são conselhos. E conselhos a gente dá antes. Instruções a gente dá antes. Mas talvez você tá aqui ouvindo e você fale: amada, eu não ouvi os conselhos. Eu decidi andar pelos meus próprios caminhos. Eu fiz as minhas próprias escolhas. Mas essa palavra também é para você. Porque nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para redirecionar o nosso GPS. Para recalcular a rota e voltar para o caminho. E voltar para a estrada principal, ainda que tenha que dar mais volta, ainda que o percurso se torne mais longo, não está perdido. Você ainda pode voltar para o caminho. Você ainda tem direito de fazer escolhas sábias. Você ainda pode, porque o seu livre-arbítrio foi resgatado para você na cruz do Calvário. Então, talvez você não guardou teu coração. Talvez as suas emoções te cegaram. Os seus pensamentos te levaram para um lugar de dor, um lugar de erro. Talvez você pode estar pensando aqui: quem dera se eu tivesse ouvido conselhos. Mas se eu tivesse ouvido conselhos, muitas coisas teriam sido diferentes. Sim, na minha vida também. Mas não é tarde para recomeçar. Não é tarde para voltar ao caminho. Não é tarde para voltar ao lugar que o Pai reservou para os teus filhos. Então hoje, ainda que você não guardou teu coração, ainda que você não guardou os teus pés, não guardou a sua boca e não guardou os teus olhos, porque no versos 24, 25, 26 e 27 fala sobre isso. Fala sobre olhos, boca e pés. Tá falando sobre toda a nossa maneira de se comunicar, de se expressar. Tá falando de conduta. Tá falando de caráter, de comportamento. Ainda que você falhou em tudo isso, não é tarde para você. Não está perdido para você. Você pode parar aí agora, o que você está fazendo, e falar: Senhor, me leva de volta para o lugar da inocência. Senhor, eu errei, eu pequei contra ti, eu quero voltar. Senhor, em nome de Jesus, me dá força, me dá ânimo para retomar o caminho, para conseguir voltar. Redireciona, recalcula a minha rota e me mostra o caminho que eu devo seguir. O Pai hoje está disposto a te reposicionar. O Pai quer reposicionar filhos. O Pai quer colocar filhos de volta à mesa. E se você está ouvindo esta palavra, se chegou até você essa palavra, é para você. Ouça as instruções, volte para a mesa. Aí você pode pensar, para alguns: ah, mas eu não saí da igreja. Mas eu não estou falando da igreja. Eu não estou falando de uma instituição religiosa. Porque você pode ser assíduo frequentador de domingo, mas você tem que ter a consciência que você já saiu da mesa. Você já saiu do relacionamento íntimo com o Pai, do lugar do propósito, centro da vontade de Deus. Seja honesto com você mesmo. Não tenha lábios mentirosos, lábios argumentadores. Seja honesto. Olhe para dentro de você, seja honesto. Muitos de nós não estamos no lugar que deveríamos estar. Não estamos no centro do lugar que o Senhor colocou para nós.
E se você sente saudade de sentir a presença do Pai como você sentia, de orar e de adorar como você orava e adorava outrora, esse é o tempo de voltar para o lugar da intimidade, de voltar para o lugar secreto, de voltar a guardar o teu coração das tuas emoções. Saia deste lugar de dor, saia deste lugar de depressão, de ansiedade, de angústia, saia desse lugar de tristeza hoje, em nome de Jesus. Volte para o lugar da cobertura do Pai, para o lugar de conversar, de diálogo. Volte para o colo do Pai, volte para os braços do Pai hoje, em nome de Jesus. E daqui para frente, guarde as suas emoções, guarde os teus pensamentos, peça ao Espírito Santo te trazer à memória todos os conselhos, todas as instruções, toda a disciplina que o Pai nos ensinou. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um dia extremamente abençoado. Que seja um dia de voltar para o centro da vontade do Pai. Em nome de Jesus. Fica na paz.